Agora a gente passa a estudar a transformada de Fourier, obtendo a partir de um processo limite feito sobre as séries de Fourier. Então, a gente tinha definido a série de Fourier a partir desse somatório em n, percorrendo os números inteiros, de Cn é elevado a In πx sobre L, com um fator de normalização, que nesse caso é o raiz de 2L, para o intervalo entre menos L e L. O coeficiente de expansão nesse caso é dado pelo produto interno da função de base, é elevado a In πx sobre L sobre a raiz de 2L com a função a ser expandida f de x. E isso então é escrito como 1 sobre raiz de 2L, a integral, né, de menos L a L, que é nosso intervalo, f de x é elevado a menos In πx sobre L, que é o complexo conjugado aqui, integrado em dx. Então, a série de Fourier de f de x com os coeficientes de expansão Cn. Note, né, que esse 1 sobre raiz de 2L aparece dessa forma, porque isso normaliza a função de base no intervalo entre menos L e L. O produto interno de uma função de base por ela mesma, né, no intervalo de menos L a L, é dessa forma igual a 1. Essa é a normalização. Então agora a gente vai fazer um processo limite, definindo uma variável k, que vai ser o nπ sobre L. Por que é definido assim? A ideia vem daqui, olha. O n varia de 1 em 1, porque n percorre os números inteiros. Então, o ΔK aqui vai ser a constante π sobre L vezes um ΔN. Essa é uma primeira expressão importante. E ela é importante porque ela nos mostra o seguinte: se o intervalo estender de menos infinito a mais infinito, era de menos L a L. Agora eu estou fazendo L ir para infinito. Então, eu vou ser de menos infinito a mais infinito. Se isso acontecer, o ΔK tende a zero. Então, eu crio aqui uma variável contínua. Então, K legitimamente vai ser considerado como uma variável contínua que vai substituir o inteiro n, uma variável discreta, que vai variar sempre com ΔN igual a 1. Então, nesse limite, isto é, quando o intervalo tender a infinito, por meio de L indo para infinito, a série de Fourier vai dar lugar à transformada de Fourier. E essa passagem ela vai ser feita formalmente da seguinte maneira: definindo o K dessa forma, o que nos leva a esse ΔK. Então, como consequência, o somatório em N vai ser escrito como uma integral, quando L tender a infinito, como uma integral em dk, né? Mas como eu somo sobre n, a integral em dk vai ser multiplicada por L sobre π, porque eu tenho que obedecer essa relação aqui. Tá? E o intervalo, né, vai ser de menos infinito a mais infinito, que é o alcance, né, do dk agora, quando eu estou nesse limite. Aí eu defino ainda um coeficiente ck, que vão ser relacionados com os meus CNs por meio de um raiz de π sobre L, por um motivo que vai ficar claro em seguida, ck. Então eu vou levar esses ingredientes, eu vou copiar aqui aqueles dois só para eles ficarem aqui perto. nπ sobre L, logo ΔK é igual a π sobre L ΔN. Então, com essas definições, eu posso escrever o seguinte: o f de x, que é o somatório na série de Fourier, somatório de Cn é elevado a In πx sobre L sobre a raiz de 2L, ele vai passar a ser agora o seguinte: quem que é o somatório em N? É L sobre π, integral de menos infinito a mais infinito em dk. Então, esse aqui é o meu somatório em N. Cn
Quem é o Cn? Cn eu estou substituindo por isso aqui. Então, eu vou ter um raiz de π sobre L ck. Né? Então, esse aqui é o meu Cn. E elevado a i nπx sobre L. É E elevado a i kx sobre raiz de 2L. É isso que eu tenho. Né? Agora, vamos juntar todas essas coisas aqui. Eu vou ter uma expressão que vai ser escrita como f de x é igual. Eu tenho aqui raiz de L, raiz de LL, tudo isso corta. Raiz de 2, raiz de π sobre π é 1 sobre raiz de 2π. Então, as constantes se reduzem a essa. Menos infinito a mais infinito. Um ck é elevado a ikx dk, desculpa. Logo, essa equação representa a expansão de fx na base normalizada E elevado a ikx sobre raiz de 2π, com coeficientes de expansão ck, assim como eu tinha antes. Qual é a diferença? A diferença agora é que k é uma variável contínua. Os membros da minha base variam continuamente e não de forma discreta como era antes, quando eles eram indexados por n. Essa, então, é a expressão da transformada de Fourier, a expansão de f de x numa base contínua, né, que é essa aqui. E quem são os coeficientes de expansão ck? Eles são dados pela expressão da série de Fourier fazendo o limite apropriado. Né? Eu os defini assim. Né? Agora é só substituir quem que é o meu Cn. Né? Eu defini o ck assim, ó, raiz de L sobre π Cn. Agora eu ponho a expressão de Cn e eu tenho a minha resposta. Isso vai ser raiz de L sobre π. O Cn, que lá no início eu defini como 1 sobre raiz de 2L. A integral, que eu vou colocar agora de menos infinito a mais infinito, que eu já fiz o limite do L indo para o infinito. F de x é elevado a menos i kx. Eu integro aqui em dx e tenho a função em k, que é o meu ck. Trocando em miúdos, ck é aqui raiz de L cortando, 1 sobre raiz de 2π é o que resta. A integral de menos infinito a mais infinito de f de x é elevado a menos i kx dx. Dessa vez eu integro x e tenho a função em k. Notem que é tudo bastante consistente. É uma expansão agora em membros contínuos, né, da minha base. Então, por isso, no lugar do somatório integral, o coeficiente de expansão é dado pelo produto interno da função de base pela minha função, como eu tinha antes. Daí, justifica porque eu fiz a definição dessa forma. Então, essas duas, né, são as expressões que definem a transformada de Fourier. ck é a transformada de Fourier de f de x. Agora que há uma variável contínua k, percebe-se que esse processo todo, então, simplesmente representa a expansão de f de x nessa base, E elevado a ikx, com k variando continuamente. Por isso, valem relações de ortogonalidade e completeza análogas às que a gente já havia estudado. Então, eu vou ter uma relação de ortonormalidade que vai ser dado pela integral, né, de duas funções de base diferentes. Então é elevado a ik menos k'x integrado em dx. Isso tem que ser 0 ou 1. Né? Como a variável é contínua, no lugar do delta de Kronecker, eu vou ter o delta de Dirac. Delta de k menos k'. Se k é diferente de k', isso aqui é igual a 0. E a relação de completeza, que vale para essas bases ortonormais, ela é expressa também com a sua versão em variável contínua. É elevado a ik x menos x' dk é igual a delta de x menos x'. Então agora no próximo vídeo a gente vai ver aplicações dessas transformadas de Fourier na solução de problemas físicos expressos por equações diferenciais.